Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos a palavra de Deus juntos. Eu quero ler com vocês hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 14. Lucas, capítulo 8, versículo 14. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite agora, inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para receber notificações de novos vídeos e já deixa aí o seu gostei. Clica aí no like, né? E já deixa registrado que você está gostando dos vídeos que nós temos colocado no canal, tá? O like, o gostei nos ajuda o crescimento do canal, tá bom, queridos? Lucas capítulo 8, versículo 14 diz assim, deixa eu só colocar aqui. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Lucas capítulo 8, versículo 14. Eu vou ler mais uma vez com vocês. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Amém? Jesus aqui ele conta uma parábola do semeador, e ele diz, eis que um semeador saiu a semear. Então ele foi lançando sementes, era um semeador, e ele fala que as sementes foram caindo à medida que ele foi caminhando. Então ele diz que uma parte das sementes caíram à beira do caminho, e ali foram pisadas, e as aves do céu vieram comer as sementes, e essa semente não frutificou. E ele vai dizendo que cada tipo de semente, quer dizer, a semente que ele lança vai caindo num tipo de solo diferente. Ele fala que uma segunda parte das sementes caiu sobre um solo pedregoso, cheio de pedras, e ali elas até germinaram de maneira rápida. Mas o sol veio e queimou as plantas e as sementes não vingaram. Depois ele diz, e chega na parte que nós lemos aqui, que uma parte dela caiu entre os espinhos, né? E aí crescendo, elas frutificaram, né? Elas germinaram, mas entre os espinhos as sufocaram e elas não conseguiram ir adiante. E aí depois Jesus diz que uma boa parte delas caiu num solo bom. E nesse solo, além delas germinarem, além delas crescerem, ali elas multiplicaram seus frutos, deram muito mais frutos do que uma semente. 100 vezes mais, 60 vezes mais, 30 vezes mais. Jesus dá a entender que existem tipos de solos diferentes. Aí Jesus retorna com seus discípulos e eles não entenderam a parábola, e eles pedem para Jesus explicar. E Jesus fala que o semeador é aquele que prega a palavra de Deus. E a semente é a palavra que é pregada. Então Jesus ele está dizendo que aquele que prega a palavra é como um homem que lança sementes, que é a palavra de Deus. E ele fala que uma parte dessas sementes caindo à beira do caminho, que significa as pessoas que ouvem a palavra, mas logo as aves do céu vêm, ele compara ao maligno, né? Ao diabo e seus demônios, eles vêm e roubam a palavra do coração e aquela palavra não dá fruto, e as pessoas não se convertem, e por consequência elas não são salvas. Aí Jesus diz que o semeador também lança semente num solo pedregoso, cheio de pedras. Esses são as pessoas que ouvem a palavra, mas elas não têm profundidade no seu coração, e aquilo germina rápido, cresce, é como se ela sentisse uma euforia inicial pela palavra de Deus. Aparentemente elas se convertem, mas não têm raiz em si mesmas, porque o solo, o coração delas é como um solo pedregoso. E aí quando vem o sol são as dificuldades da vida, essas dificuldades queimam a planta porque ela não tem profundidade. O sol, ao invés de abençoar, ele, nessa parábola, por elas estarem em cima das pedras, elas são queimadas. E também elas não chegam ao fim da sua fé, e elas não são salvas, elas não dão fruto, né? E aí Jesus chega nessa parte, ele vai falar dessa parte que a semente cai entre os espinhos. Cai entre os espinhos, e ele fala aí o que nós lemos aqui no versículo 14. Ele explica que a semente que caiu entre os espinhos é aquelas
para as pessoas que ouvem, essas pessoas até a palavra dá fruto, elas aparentemente se convertem, elas começam a crer, elas começam a andar à luz do Evangelho, mas à medida que elas vão seguindo a sua vida, elas vão trilhando esse caminho espiritual que Jesus diz que é uma porta estreita, é um caminho estreito, essa palavra inicial que foi lançada, ela vai sendo sufocada pelas preocupações, né? Ele coloca aqui com os cuidados, as preocupações, riquezas, né? As riquezas e os deleites da vida, os prazeres da vida. Isso não amadurece, não dão fruto com perfeição. A vida espiritual dessas pessoas, elas ficam muito limitadas, né? Então, aqui nós vemos uma preocupação do Senhor Jesus de mostrar que existe sim no meio cristão pessoas que num primeiro momento a palavra até entra no coração, né? Diferente do solo pedregoso, que a raiz é rasa ali, ela não consegue se aprofundar na terra por causa das pedras, é diferente. A raiz se aprofunda, a planta cresce, mas ela não consegue dar fruto com perfeição, porque há coisas que impedem. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, coisas que nos impedem de ouvirmos a voz de Deus, de termos uma comunhão com Deus profunda e darmos frutos espirituais com perfeição. É isso que Jesus ele está querendo nos dizer. E nós vamos ver que muitas vezes nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus se a nossa mente ela estiver repleta de pensamentos, de coisas que nos levam a preocupações. Se nós vivermos nos preocupando, né, inclusive a palavra de Deus, já falamos em outras mensagens, que a preocupação é falta de fé. Nós não confiamos o suficiente que Deus cuida de nós, que Ele pode nos ajudar nas nossas dificuldades, nas nossas preocupações, e nós ficamos preocupados. E isso, ele impede de ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele comparou as preocupações, os cuidados da vida, com espinhos na fé, espinhos que impedem, que nos sufocam, né? Principalmente quando nós olharmos para as preocupações, porque a preocupação é falta de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus se nós não tivermos fé. Se nós vivermos uma vida de preocupação, nós nunca vamos conseguir exercer a nossa fé de maneira que venha glorificar ao Senhor. Nós temos que tomar cuidados com as preocupações, porque elas são espinhos que sufocam a nossa vida espiritual. A questão também dos planos, né? Os planos que muitas vezes nós fazemos planos e nós ficamos tão focados nesses planos que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus e nós não entendemos ainda que os planos que Deus tem para nós muitas vezes são muito melhores do que os nossos. E Deus ele nos chama, ele nos convida a nós dependermos de Deus, a nós crermos que Ele cuida de todas as coisas, que Ele cuida da nossa vida e nós ficamos ali focados no que pode dar errado ou nas coisas que nós temos que fazer, entendendo, queridos, que Jesus fala para nós lançarmos na mão do Senhor toda a nossa ansiedade, inclusive a ansiedade de planos, porque Ele tem cuidado de nós. Muitas vezes nós vamos fazer planos, nós vamos batalhar por esses planos e lá na frente esses planos não darão certo. E nós temos que aprender que Deus, Ele que sabe todas as coisas e os pensamentos dele são muito melhores e mais altos do que os nossos. Então nós temos que aprender a confiarmos em Deus, né? As atividades, muitas atividades que nós nos lançamos a atividades e esquecemos de perguntar ao Senhor se aquilo realmente é o melhor para nós, se aquilo vai nos ajudar a crescer, se aquilo vai fazer uma diferença importante na nossa vida espiritual e se vai nos levar pelo caminho que Deus quer que nós vamos, né? Se nós estivermos sempre envolvidos com televisão, com rádio, com redes sociais, vai ser muito difícil ouvir a Deus quando Ele quer falar conosco. Muitas pessoas hoje estão totalmente presas, a pessoa pega o celular na mão e ali ela gasta às vezes 1 hora, 2 ou várias vezes durante o dia, pequenos intervalos de 10, 15 minutos e quando vai ver no final do dia ela ficou 2, 3, 4 horas ali conferindo redes sociais, conferindo coisas que não acrescentou nada à vida dela. E isso são espinhos na nossa vida espiritual. Essas coisas sufocam a nossa fé. Essas coisas impedem que nós venhamos crescer. Porque para ouvir a Deus nós temos que eliminar essas distrações e nós temos que passar a ter tempo com Deus. Nós temos que buscar isso. E Jesus falou, existe uma semente que cai num solo espinhoso, com espinhos que vão sufocar. E muitas vezes, queridos, muitas pessoas acham que o nosso coração é um solo bom. Eu ouvi a palavra de Deus, eu me converti. Mas na realidade o nosso coração tem sido um solo cheio de espinhos. E esses espinhos têm impedido a nossa fé. Olha só aqui o que Jesus diz quando ele está ensinando a parábola, né? Ele fala, e outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos,
a sufocaram. Caiu entre os espinhos crescem juntos. Nós não entendemos que quando nós começamos a caminhar com Deus, ao invés de nós nos lançarmos completamente aquilo que Deus está falando e buscarmos a fé e deixar que Deus oriente a nossa vida, nós acabamos permitindo que aqueles espinhos que já estavam lá no nosso coração, eles cresçam junto com a palavra. E é óbvio que isso, como na parábola do joio, Satanás ele quer semear algo no meio da plantação, como o joio no meio do trigo, para atrapalhar o crescimento daquilo que Deus está fazendo. Existe uma luta espiritual, meu irmão, minha irmã, se muitas vezes nós achamos que a nossa vida espiritual vai ser tranquila depois que nós entregarmos nas mãos do Senhor Jesus, né? Quando nós cremos, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos a ilusão de que vai ser tudo muito fácil, que nós vamos crescer espiritualmente, mas tem que haver um comprometimento em impedirmos que essas coisas cresçam no nosso coração, que essas coisas impeçam de que Deus fala conosco, né? Aqui nós vemos que Jesus contou aqui que as sementes são plantadas e começam a crescer, mas as sementes elas estão em solo infestados por ervas daninhas. O solo está infestado, está cheio de ervas daninhas. Então, conforme essa planta cresce, as ervas daninhas crescem ao redor dela. E é proposital, não pensa que é algo do acaso, não. Na realidade, existe um inimigo das nossas almas, existe a nossa própria carne que não quer se converter, a nossa carne luta contra nós, e se nós deixarmos, alimentarmos a nossa carne, darmos à nossa carne o que ela quer, queridos, nenhum de nós vamos dar fruto com perfeição. É muito fácil nós nos desviarmos do caminho. Nós vamos ver que essas ervas daninhas vão sufocar a vida da planta e ela nunca dará frutos. Nós vamos ver que essas coisas, esses cuidados do mundo, essas distrações, elas vão sufocar a nossa vida espiritual e nós nunca vamos crescer. É isso que ele quis dizer aqui, né? Ele quis dizer, em outras palavras, Jesus diz, a semente que caiu entre os espinhos representa as pessoas que ouvem, mas ao seguirem esse caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e prazeres da vida e nunca amadurece. Então nós podemos ver aqui, identificar 3 coisas que podem sufocar esse crescimento espiritual em nossas vidas, né? Isso daí nos impedem de ouvirmos a Deus. O primeiro que nós vimos aqui, os cuidados, as preocupações, né? Cuidados e preocupações. As preocupações, então, são essas ervas daninhas, são os espinhos. Quando nós nos preocupamos com os problemas e as pressões da vida diária, é mais difícil ouvirmos a Deus. Na realidade, se torna quase impossível. Quando nós deixamos que as preocupações e os cuidados da vida tomem conta do nosso coração, o nosso coração vai estar, a nossa energia cerebral, a nossa mente, a Bíblia fala da conversão, ela vem pela mudança de pensamento. Quando eu gasto toda a minha energia física em me preocupar em os cuidados da vida, em focar em planos, em preocupações, eu deixo de ouvir a voz do Senhor e quando Deus fala eu quase que não ouço. Uma segunda coisa que Jesus vai dizer também é a questão das riquezas, né? Às vezes nós estamos muito preocupados ganhando a vida. A gente fica tão focado nessas coisas que nós perdemos o melhor. Quantas pessoas trabalham a vida inteira para juntar dinheiro, dizendo, o dia que eu tiver dinheiro eu vou fazer alguma coisa. E quando ela chega na idade que ela havia planejado de usar aquele dinheiro e se divertir, uma vida toda já se foi. Ela às vezes está numa idade complicada que ela não consegue mais fazer as coisas que ela planejava, às vezes ela fica doente, né? E todo o dinheiro que ela, toda a saúde que ela gastou para juntar dinheiro, agora ela vai gastar esse dinheiro por causa da sua saúde debilitada. Então, muitas vezes, a nossa saúde física, ela está debilitada em decorrência de uma vida espiritual que não foi alimentada, uma vida emocional que não foi alimentada. Nós gastamos muito tempo, muita energia tentando ganhar a vida para no fim descobrir que nós perdemos. Por isso que Jesus fala que aquele que quiser ganhar a sua vida, na realidade ele vai perdê-la. Né? Nós vamos ver que muitas vezes nós trabalhamos para pagar conta de coisas que nós nem precisávamos, né? Para nos livrar, nós vamos trabalhar muito para nos livrar de dívidas desnecessárias que nós fizemos em coisas ou objetos que nós na realidade não precisávamos ter, né? Ou então para ganharmos mais dinheiro do que nós realmente precisamos. Jesus fala que se nós tivermos o básico para viver, com isso nós devemos estar contentes, o suficiente já dá para nos dar uma vida feliz. Eu posso ser feliz tendo o suficiente, eu não preciso ter muito
muito mais. E pessoas, a Bíblia diz que pessoas na gana, na fome de enriquecerem, perderam as suas vidas, perderam tudo, perderam tempo demais. Jesus está falando aqui que as riquezas, né, nessa parábola, não sou eu que estou dizendo, ele diz que as riquezas são como espinhos na vida espiritual. É muito bom nós termos coisas, mas nós podemos alcançar as coisas confiando em Deus e não nos preocupando e não colocando o nosso coração e perdendo o nosso tempo nessas coisas, né? E isso com certeza vai impedir o nosso crescimento espiritual, porque quando eu estou tão focado em fazer coisas para crescer financeiramente, além do que eu preciso, é o tempo que eu não vou utilizar para ter um crescimento espiritual e ter mais tempo de qualidade com o meu Senhor, né? Nós vamos ver também em terceiro lugar que ele fala dos deleites, né? Os deleites são os prazeres que a vida nos oferece. Muitas pessoas, e esses deleites e prazeres, às vezes, eles estão ligados ao pecado. Muitas vezes nós estamos ainda, a palavra de Deus entrou no nosso coração, mas nós estamos vivendo uma luta constante contra o pecado e muitas vezes nós sucumbimos, nós nos entregamos aos deleites, aos prazeres. Lógico, se forem prazeres corretos, coisas boas, não tem nada de errado, né? Nada de errado com prazer, mas nós temos que tomar muito cuidado de nós não investirmos todo o nosso tempo em só querer nos divertir, a ponto de nós perdermos o que Deus tem para nós. Tem que haver um equilíbrio, a vida espiritual é um equilíbrio. Da mesma forma, a riqueza, da mesma forma, os prazeres. Nós temos que ter um equilíbrio, eu tenho que buscar o suficiente para ter uma vida razoavelmente confortável, né? No caso das riquezas. E no caso dos prazeres, eu tenho que buscar sim um descanso, eu tenho que buscar alguma coisa que me traga um conforto suficiente para eu continuar a minha vida espiritual. Eu tenho que balancear, eu tenho que ter um tempo com Deus, eu tenho que investir nessas coisas, né? Esses espinhos nesse solo é como ervas daninhas em um jardim. E a maior verdade que nós podemos ter com relação a isso, a maior verdade espiritual é que espinhos e ervas daninhas, nós não precisamos nos esforçar para plantar essas coisas, para semear. Se você quiser plantar uma roseira bonita, você tem que cuidar, você tem que estar sempre cobrindo essa planta com cuidados, você tem que estar sempre ali agindo como um bom jardineiro. Um jardim bonito, ele tem que ter investimento nele. Se você largar, vão crescer ervas daninhas. As ervas daninhas, elas crescem onde não há cuidado. Então não precisa, elas crescem automaticamente, não precisa fazer nada. E isso que nós não entendemos muitas vezes o porquê Jesus usou essa figura. Nossa vida espiritual, se não houver investimento, se nós não cuidarmos do nosso coração, essas coisas vão crescer no nosso coração. E nós temos que aprender a identificar essas ervas daninhas. Nós temos que aprender a identificar esses espinhos na nossa vida. Isso significa que nós não estamos cuidando da nossa vida espiritual. Se eu começo a perceber que há muita preocupação na minha vida, são ervas daninhas que estão crescendo. E por que essas preocupações crescem? Porque eu não estou investindo, eu não estou cuidando do meu jardim, eu não estou cuidando da minha vida espiritual. Aí os espinhos, as preocupações crescem, os cuidados da vida crescem. Eu começo a fazer planos que muitas vezes não estão alinhados com a vontade de Deus. Eu começo a correr atrás de riquezas, eu começo a correr atrás de prazeres, de coisas mundanas. Por quê? Porque eu não estou cuidando do meu jardim. Essas ervas, elas estão crescendo, esses espinhos estão crescendo e dominando o jardim. E o final disso é impedir o crescimento de frutos bons que Deus quer da nossa vida, queridos. Muitas vezes nós pensamos que essas coisas são de pessoas que são descrentes, mas Jesus está falando de pessoas que realmente a palavra entrou no coração, ela começou a dar fruto, mas a pessoa permite que esses espinhos continuem lá. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Essas ervas daninhas na nossa vida espiritual vai mostrar que nós estamos negligenciando um tempo de qualidade com Deus. Nós não temos lido as nossas Bíblias, nós não temos orado e jejuado da forma que nós deveríamos, nós não temos nos esforçado a passarmos um tempo com o Senhor. Nós temos que todo dia passar um tempo com o Senhor cuidando do nosso jardim. Olha só que interessante, a Bíblia diz lá em Gênesis que quando Deus criou o homem e a mulher, ele designou o homem a cuidar do jardim e trabalhar pelo jardim. Muitas pessoas acham que o trabalho começou depois da queda, mas não é verdade. Antes da queda, Deus ele criou o jardim e pôs o homem para cultivá-lo e semeá-lo. E olha que interessante, a Bíblia diz que todos os dias, no final da tarde, na viração do dia, antes de anoitecer, Deus ia lá e visitava Adão e Eva e conversava com eles. Havia um
cuidado diário. Ali a Bíblia está fazendo um paralelo para nós de Adão cuidando de um jardim e tendo um encontro com Deus diariamente. Nós muitas vezes não temos feito isso, muitas vezes nós temos negligenciado essas coisas e aí nós não entendemos porque a nossa vida espiritual é tão fraca. Muitas vezes nós nos desesperamos quando se levantam os problemas, muitas vezes nós ficamos frustrados, nós ficamos tristes. Por quê? Porque nós não temos tido esse cuidado com o jardim que Deus deu para nós cuidarmos. E esse jardim é a nossa vida espiritual. Nós temos que todo dia, na viração do dia, uma vez por dia, ter um encontro com Deus, passar um tempo com Ele, estudar a palavra, orar, para que essas coisas não tomem conta do nosso coração, para que esses espinhos não cresçam, para que os cuidados da vida, para que as redes sociais, a televisão, as distrações, as riquezas, os prazeres não roubem o tempo que nós possamos ter com Deus. Deus, ele quer fazer uma boa obra através da minha e da sua vida, queridos. E muitas vezes nós temos impedido essas coisas. Olha o que Jesus diz no final, aqui em Lucas capítulo 8, versículo 15 dessa parábola. Ele fala assim, ó: "E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança." E mais uma vez eu vou dizer, nós como cristãos, muitas vezes nós ouvimos essa parábola e nós falamos assim, eu sou esse solo bom, porque eu sou convertido, eu tô aqui ouvindo esse vídeo, de vez em quando eu assisto uma pregação, eu busco a Deus, mas na realidade, queridos, muitas vezes essa parte da escritura aqui, da boa terra, não está falando de nós. Muitas vezes nós somos o solo cheio de espinhos, a nossa vida está tão cheia de outras coisas que roubam o que Deus quer fazer no nosso coração. Mas a boa notícia é que não importa se caiu e o nosso solo está cheio de espinhos, porque se Jesus deu essa parábola, eu acredito que dá para transformar um solo em outro. Nós podemos, por exemplo, retirar esses espinhos do nosso coração antes que ele sufoque a palavra de Deus por completo. E eu creio que se nós hoje estamos estudando essa palavra, é porque ainda há esperança. Nós podemos retirar esses espinhos. E nós vimos que são 3 tipos de espinhos: cuidados e distrações, preocupações e distrações. Nós podemos orar e pedir para Deus nos ajudar a tirar essas coisas. As riquezas, a busca pela riqueza incansável, a ponto de nós não termos tempo para Deus. Nós podemos orar ao Senhor, pedir perdão por essas coisas e buscarmos uma forma de equilibrarmos a nossa fé e crendo que Deus vai nos abençoar. Fazendo o que é correto, Deus nos abençoa financeiramente também, Ele nos prospera, né? E nós podemos também olhar para a nossa vida espiritual naquilo que tange aos bens e prazeres e os pecados que têm nos dominado, que são espinhos na nossa carne, que são espinhos na nossa vida espiritual. Nós podemos orar, buscarmos a Deus, confessarmos os nossos erros, os nossos pecados, ou o nosso foco tão intenso em prazeres mais do que a Deus, pedirmos perdão e consertar o nosso coração. Ainda dá em tempo, né? O que vai fazer diferença na nossa vida é a forma como nós vamos lutar a partir de agora com essas ervas daninhas. Será que nós conseguimos realmente enxergar essas coisas na nossa vida? Às vezes essas coisas estão roubando todo o nosso tempo. O pior é aquele que ainda fica batendo no peito e falando, não, meu coração é um solo bom, meu coração é um solo bom e tá tudo bem comigo, não tem nada de errado. Infelizmente, esse tipo de pensamento é um pensamento que nos impede de crescermos. Então todos nós, com honestidade diante de Deus, nós temos que olhar para o nosso coração e ver se realmente o nosso coração não está cheio de espinhos, roubando o nosso tempo, roubando a nossa fé, preocupações, planos pessoais, metas pessoais, tirando Deus de lado da nossa vida e buscando coisas que nós achamos interessantes para nós. As riquezas do mundo estão roubando a nossa atenção, os prazeres do mundo, muitas vezes o pecado recorrente que nós não temos conseguido vencer. Nós temos que dobrar nosso joelho, nós temos que confessar essas coisas a Deus, pedirmos perdão e pedir para Ele, Senhor, transforma o meu coração num coração, uma terra boa, essa terra que Ele disse aqui, que está nesse versículo que está aqui na tela. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Olha a última palavra, perseverança. E era isso que eu queria terminar a nossa mensagem de hoje. Se nós não perseverarmos, e por que Jesus usou a palavra perseverança? Porque não é fácil, meu irmão. O caminho é estreito, a vida espiritual é estreita. E se não houver perseverança, os espinhos vão crescer no nosso coração e vão sufocar a palavra que foi semeada. Essa fé que nós dizemos que temos, ela pode morrer dentro de nós se nós não identificarmos que nós temos permitidos
permitido que espinhos e ervas daninhas cresçam no nosso jardim. Que Deus, ele nos ajude a enxergarmos a verdade. Eu oro para que eu e você agora nesse momento sejamos atingidos por essa palavra, que o Espírito Santo nos traga a consciência de que nós precisamos fazer de tudo para eliminarmos essas ervas daninhas no nosso coração. E aí sim, com perseverança, porque não é fácil. Perseverança, perseverança, todos os dias, encontro com Deus, buscando ao Senhor e pedindo para Ele que Ele possa mudar o nosso coração, transformar o nosso solo cheio de espinhos e ervas daninhas em um solo bom. É isso que eu quero para minha e para sua vida. Amém, meus queridos irmãos? Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Se essa palavra falou ao teu coração, compartilhe ela com outras pessoas. Clica aí em gostei, deixa um comentário, escreve algo para nós, fala como é que você sente que anda o seu coração, escreve aí, eu respondo nos próximos dias, tá bom, meus irmãos? Eu me despeço de todos aqui na paz do Senhor Jesus, agradecendo a sua audiência que está aí sempre conosco, né? E nós nos vemos no próximo vídeo, se assim o nosso Senhor nos permitir, tá bom? Que vocês fiquem com Deus, um abraço a todos e nós nos vemos em breve. Até mais, um abraço, tchau, tchau.